Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia, rapaziada. Hoje, vamos estar aí dando continuidade aos nossos estudos sobre o espaço rural, rapaziada. E hoje vamos dar continuidade e iniciar aí um pouquinho os estudos sobre o espaço rural brasileiro, ou um pouco de agricultura no Brasil. Agricultura, mas não somente ela. Quando a gente fala espaço rural, nós estamos falando aí das atividades do primeiro setor da economia que são realizadas ali nas áreas consideradas não urbanas, ou seja, nos espaços rurais, Lembra disso? Característica do espaço rural, primeiro setor da economia como atividade econômica predominante. E o primeiro setor da economia engloba agricultura, pecuária, mineração. A nossa aula trata um pouco sobre o espaço rural, o espaço onde as atividades do primeiro setor são predominantes, rapaziada. Para falar de espaço rural brasileiro, a gente tem que lembrar que o Brasil foi uma colônia portuguesa, Então, o primeiro passo é entender como o Brasil era durante o período colonial, quando o Brasil estava sob os domínios de Portugal. Algumas características, uma fala rápida sobre o assunto. Brasil colônia. Primeiro, majoritariamente era monocultura. Monocultura é o ato de cultivar um único produto agrícola, beleza? Uma monocultura que atendia às necessidades da metrópole, de Portugal. Portugal decidia o que seria cultivado e para quem seria comercializado o produto daqui. Lembrando-se que as colônias só podiam comercializar com suas metrópoles. No litoral, porque o interior do Brasil ainda não era desbravado. Então, essas monoculturas eram implementadas majoritariamente ao longo da faixa litorânea, próximo aí ao Oceano Atlântico. Primeiro, o interior do Brasil não era desbravado, como eu havia dito, e segundo, por ser mais fácil de escoar essa mercadoria para o continente europeu ou para onde fosse o seu destino. Escravocrata, porque nós sabemos que a mão de obra na colônia aqui no Brasil era mão de obra escrava. Então eram os escravos que trabalhavam na lavoura, população que foi sequestrada do continente africano e trazida para trabalhar à força aqui no território brasileiro, nas Américas como um todo. E, principalmente, os principais gêneros da monocultura eram cana-de-açúcar, algodão e, mais para o final, café. Beleza? Com isso a gente fala bem por geral da implementação da agricultura no Brasil no início, quando o Brasil foi descoberto e dominado por Portugal. Depois chegamos ao século XX, por volta do final do século XIX, século XX, final do século XX, temos um Brasil já liberto, um Brasil independente, onde o Brasil continuava agrário, Era um Brasil com potencial agrícola, como se dizia. Porque o Brasil só tinha a implementação de agricultura como sua matriz econômica. Não tinha outra forma de gerar riqueza em grande potencial no Brasil que não fosse a agricultura. E o principal produto agrícola dessa época era o café. Beleza? O café compreendia grandes latifúndios monocultores voltados para a agroexportação aqui dentro do território brasileiro. Característica dessa época que a PEA, população economicamente ativa, que é a parcela da população que participa das atividades do trabalho, gerando renda e contribuindo para o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, a maior parte dos trabalhadores no Brasil estavam no espaço rural. Por quê? Principal matriz econômica do Brasil, agricultura. Então, os trabalhadores estavam aonde estavam os postos de trabalho, beleza? E foi nesse período que começou o processo de industrialização do Brasil, pós 1930, que se consolida ali em 1950, e isso cria um movimento que é chamado de êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do trabalhador do campo para a cidade. O trabalhador sai do campo, pois perde seus postos de trabalho. Começa-se o processo de industrialização, chegam as máquinas no campo. As máquinas, os grandes latifúndios fazem com que os pequenos proprietários de terra percam suas terras, percam sua fonte de renda. Então eles têm que rumar para as cidades. Quando a gente estudou urbanização, falamos sobre o crescimento das cidades a partir do êxodo rural. O êxodo rural começa nesse momento, quando o Brasil começa o seu processo de industrialização. Beleza? Falamos um pouco da colônia, um pouco mais antiga, e vamos tratar agora uma perspectiva mais atual do momento agrícola dentro das regiões do Brasil. Primeiro, região norte. O espaço rural da região norte, majoritariamente,
uma das principais atividades econômicas é o extrativismo. Sabemos ali a presença da floresta amazônica, muitas áreas ainda não foram exploradas dentro daquele território. Extrativismo animal, extrativismo vegetal, extrativismo mineral, né? O ser humano retirando da natureza aquilo que ele precisa para a sua sobrevivência e para a sua manutenção e para comercializar, certo? Temos aí também alguns produtos típicos, né, da região norte do Brasil, como, por exemplo, o látex, né, a borracha extraída. Temos também a castanha do Pará e o famoso açaí, que a gente tanto gosta de tomar aí. Só a cargo de curiosidade, o açaí lá é consumido de uma forma diferente da gente aqui. Lá na região norte do Brasil, eles usam açaí até mesmo na comida, como almoço, misturando a comida, é cultural de lá. E eles não gostam do açaí que a gente consome aqui, porque dizem que é muito misturado. Nunca provei de lá, então não posso falar muita coisa. Região centro-oeste, galera. Ó, meu mapa é feio, não adianta reclamar não, porque é assim que vai ficar, dá para entender a ideia, certo? Região centro-oeste, marcada ali pela presença do Cerrado, né, o segundo maior bioma do Brasil. Consequentemente, devido ao incentivo que o governo deu há algumas décadas para a implementação de projetos agrícolas ali, o Cerrado está extremamente ameaçado devido à expansão da fronteira agrícola, que é o crescimento de áreas agricultáveis nessa região, e os empreendimentos, os agricultores, eles aumentam a sua área de produção por cima das áreas nativas, certo? Na região centro-oeste nós temos alguns dos maiores produtores de soja no Brasil. E também o gado bovino, no caso, né, a criação de vacas, tem grande destaque nessa região também. Beleza? Isso tudo por cima ali das áreas naturais já pré-existentes. Região sul do Brasil agora, galera. Falando um pouco do sul. Região sul ela foi colonizada de uma forma um pouco mais tardia, né? Foi ocupada, vamos dizer assim, de uma forma mais tardia, principalmente por imigrantes europeus que foram incentivados pelo governo brasileiro a vir para cá. O governo brasileiro cedeu algumas terras para esses imigrantes e, diferente de outras áreas, os imigrantes começaram aquilo que a gente chama de policultura. Eles começaram a cultivar vários gêneros agrícolas diferentes em pequenas propriedades. Beleza? Isso já século XIX, beleza? Atualmente, a região sul tem uma grande participação nas exportações agrícolas do Brasil e emprega muita tecnologia, agricultura moderna, agricultura intensiva na sua produção. Alguns dos seus principais gêneros são a soja, são o milho, o trigo e também, né, a pecuária bovina, a criação de animais. Alguns destaques também a produção de uvas para a produção de vinhos tradicionais lá na região sul do Brasil. Tudo isso relacionado à chegada dos imigrantes ao longo do final do século XIX até as atualidades. Beleza? Já na região sudeste do Brasil, sabemos que tinha uma certa predominância da produção de café até o desenvolvimento industrial, quando o Brasil começou seu processo de industrialização pós-crise de 1929. Com isso, o café perde um pouco de força, mas continua se mantendo como um dos principais produtos aqui da região sudeste do Brasil, sendo que também abriu espaço para outros gêneros, como, por exemplo, a laranja, a cana, que são alguns produtos muito explorados nos grandes latifúndios aqui da região sudeste. Espírito Santo é grande produtor de cana-de-açúcar. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o Campo dos Goytacazes também tem largas produções de cana. Só que, de novo, lembrando, né? Muitas vezes cana não é para o consumo humano, é para a produção de etanol. Ou seja, não estamos produzindo alimentos, estamos produzindo combustível. Beleza? É a agricultura servindo a outros interesses que não seja ali a alimentação humana. Beleza? E Nordeste do Brasil, última região, para a gente falar brevemente sobre ela. Primeira região a ser ocupada, primeira a ser colonizada, primeira a ser explorada. Certo? Inicialmente, grandes produções, grandes latifúndios de cana-de-açúcar durante o período Brasil Colônia. Depois, o eixo econômico mudou, né, em direção ao sudeste do Brasil e o Nordeste perdeu um pouco da sua força, seu poder econômico. Atualmente, o Nordeste é grande produtor, praticamente um monopólio na produção do cacau aqui no território brasileiro. Talvez um dos maiores produtores do mundo desse gênero agrícola. Beleza? E apesar de ter uma certa área do sertão nordestino, né, devido aí principalmente também a
transposição do Rio São Francisco, que chegou até o interior do sertão, existem algumas áreas que estão se destacando muito pelo plantio de fruticultura irrigada. É a plantação de frutas na região do sertão do Nordeste, devido, claro, ao uso de tecnologia, ao uso de irrigação mecânica, que faz com que essa área acabe se tornando propícia para a produção de vários tipos diferentes de frutas, como o coco verde, produção de uvas, olha só quem diria, uvas, manga, banana, melão, são alguns das frutas que são produzidas ali no sertão do Nordeste, nessa área aí que está sendo abrangida pelo processo de fruticultura irrigada. Beleza? Para finalizar, falando um pouquinho de atualidade, né? Uma das principais atualidades, um assunto que está surgindo recentemente, é essa região aqui do Brasil, a região do Mato Piba, é esse nome mesmo, Mato Piba. É uma região incrustada ali entre o norte e o nordeste do Brasil, que até muito tempo atrás ela é uma área sem nenhum fim comercial, não era explorada comercialmente por ser muito distante, por não ter infraestrutura. Porém, recentemente, devido a alguns incentivos que o governo deu para essa região, os terrenos eram muito baratos, certo? O que fez? Muitos agricultores migraram para essa região em busca desses terrenos baratos que descobriram ser muito férteis, né? Então, um terreno barato, fértil e que, devido à sua proximidade com o norte do Brasil, clima equatorial, calor e chuva, você tem um regime de chuvas que cobre ali a irrigação necessária. Então você tem água, você tem solo e você tem um preço muito barato por aqueles terrenos. É uma área que está, nos últimos anos, 10 anos, 15 anos para cá, está sendo muito explorada comercialmente. Ainda é uma área muito recente. Porém, algumas problemáticas surgem com isso. Desmatamento, poluição da água, uso exagerado da água de rios próximos. Algumas das problemáticas também com populações nativas da região são alguns dos problemas que vêm surgindo junto com essa nova área da expansão da fronteira agrícola no território brasileiro. Galera, com isso falamos um pouquinho aí da agricultura no Brasil. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero não ter falado muito rápido, mas é bastante conteúdo para falar em pouco tempo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só conversar comigo que a gente resolve da melhor forma possível. Um abraço, rapaziada!